Olá, amados, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Esta paz que excede a todo entendimento, esteja na tua vida, no teu coração, na vida de toda a tua família. Mais um vídeo para o canal, graças a Deus. Nós falamos ontem, amados, texto muito bom que irá enriquecer o conhecimento dos irmãos. Peço a você que não assistiu ainda o nosso vídeo de ontem, que assista, para que você venha ter um pleno conhecimento da verdade do texto bíblico. Enriquecerá fortemente o seu conhecimento. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá no nosso canal, né? Deixe lá o seu gostei e ative o sininho para que você receba as notificações, receba mais vídeos nossos com aulas, né, de assuntos assaz interessantes, né, que às vezes a gente fica a perguntar qual é a interpretação desse texto. E hoje nós iremos trazer um assunto muito bom, não é, rico em teologia, rico em escatologia bíblica e também rico em cultura, tanto no contexto, né, cultural e histórico de Israel, né? E eu convido a você a assistir até o fim este vídeo para que você venha entender o sentido da palavra. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de 1 por diante, que diz assim a palavra de Deus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram ou adormeceram todas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Então, meus amados irmãos, hoje neste dia, né, iremos falar um pouco, né, trazer uma aula, né, que eu considero isto uma aula de teologia, né, que vai falar sobre um assunto muito bom, que é a parábola das 10 virgens. É um assunto que engloba, não é, a escatologia bíblica, tendo em vista que realmente é um assunto escatológico que se trata da vinda, né, do casamento, da vinda de Cristo, do casamento de Cristo, não é? Então, é um assunto escatológico e teológico muito bom. Então, amados, uma pergunta
que eu gosto sempre de fazer a você, para que a gente possa interagir, né? Vocês sabem o que significa uma parábola? Sabem o significado da palavra parábola? Pois bem, você pode até me dizer, né? Mas, irmão Luciano, parábola significa comparação. Pois bem, em parte é verdade. Parábola significa, em parte, né, comparação. Mas o significado amplo da palavra parábola, nós não vamos falar, não é trazer uma aula sobre parábola, mas é importante a gente entender o significado da palavra. E muitos de nós só entendemos, não é, quando alguém diz assim, as parábolas de Jesus, não é as comparações que Jesus faz, mas não é somente isso. A parábola, ela tem um significado mais amplo, não é? Para que você entenda porque Cristo, nos seus ensinos, ele aplicou a parábola, não é, para trazer ensinamentos para os discípulos e todos aqueles que estavam com ele no Monte das Oliveiras. Então, para você que não sabe, né, o que é uma parábola no seu conhecimento pleno, parábola, ela provém, né, da palavra grega, né, parábalo, né, significa, lançar ou colocar ao lado de. Vou repetir para que você entenda. A palavra parábola, ela provém do grego parábolo, né? E significa lançar ou colocar ao lado de. Então, no sentido, não é, geral, não é, a palavra parábola é algo que se coloca ao lado de outra coisa para efeito de comparação. Vou repetir. A palavra parábola, no seu sentido pleno, significa algo que se coloca ao lado de outra coisa para efeito de comparação. Assim, meus irmãos, a parábola típica, ela utiliza-se, de um evento comum da vida, natural, para acentuar ou esclarecer uma importante verdade espiritual. Então, este é o sentido pleno da palavra parábola. Eu vou repetir. No sentido típico da palavra parábola, ela é utilizada para um evento comum da vida natural, para acentuar ou esclarecer um importante ou uma importante verdade espiritual, que foi o que Cristo fez, não é? Qual foi o evento comum da vida e natural que Cristo trouxe o ensinamento? Ali nesse momento, naquele momento, na parábola das 10 virgens, o local Monte das Oliveiras, não é? O evento para o ensino natural da vida comum era o casamento, a cultura pela qual ele aplicou. E este evento, casamento, que Cristo ele trouxe ali como ensinamento, não é? Como um evento comum da vida natural, foi para acentuar, não é? Ou esclarecer uma importante verdade no mundo espiritual. Qual é a importante, não é, verdade no mundo espiritual? O noivo e a noiva em um
casamento. E essa importância espiritual é a igreja. Então, Jesus, como mestre dos mestres e pedagogo, ele sempre usou regularmente, não é, enquanto ensinava, dos montes, em especial no Monte das Oliveiras, não é? Ensinou em outros locais, não é? Na Galiléia também, em Cafarnaum, Jesus trouxe algumas parábolas, mas em especial no Monte das Oliveiras, Jesus regularmente ele usava a parábola como forma de ensino, não é? Que ele trazia um evento comum da vida natural para acentuar ou esclarecer uma importante verdade espiritual, para que os discípulos entendessem bem o verdadeiro sentido. Então, parábola não é somente comparação, é tudo isto que nós acabamos de falar e muito mais, não é? Se a gente for falar sobre parábola, a gente tem que trazer uma aula no contexto histórico da palavra parábola. Mas não é isso que nós queremos trazer nesta nossa aula de hoje. Então, o texto de Mateus, não é, 25, Jesus ele apresenta, né, esta parábola, não é, que retrata a história de um casamento. E esse casamento, como eu havia falado, e eu vou repetir, é um evento comum da vida natural, que ocorre, não é? Então Jesus, no seu ensinamento, ele traz, né, um assunto de bodas, de casamento, que há centenas de anos, há mais de 3.000 anos, os discípulos, né, a sociedade judaica, né, corrigindo, vem, né, fazendo, né, costumeiramente se casam. Né? Então Jesus aí traz, não é, como um evento comum da vida natural, não é, na sua história, né, nesta parábola, ele retrata a história de um casamento. Que este casamento que Jesus ele trata, não é, naquele ensino no Monte das Oliveiras, ele traz, não é, uma dupla interpretação. Às vezes eu fico gaguejando. Então você pode me perguntar, uma dupla interpretação, irmão Luciano? Sim, uma dupla interpretação. A primeira interpretação é sobre Israel, que nós não vamos falar, não é? As bodas de Israel não ocorrerá nesta vida, não ocorrerá após o arrebatamento, não. As bodas de Israel ocorrerá no milênio, não é? Que é chamado as bodas, não é, milenial, não é, de Israel. Mas e também a outra interpretação é sobre a igreja, é a que nós iremos tratar, é a que Cristo, não é, ele está a ensinar no Monte das Oliveiras. Então, quando a gente faz uma analogia, não é, da parábola de Jesus, ele ilustrou o seu ensino utilizando-se de costumes orientais para o casamento, não é? Jesus ele não fala no seu ensino, no momento ali para os discípulos e todos que estavam ali. Jesus ele não fala, né, no seu ensino sobre as cerimônias religiosas. Não, Jesus não trata disso, não é? Jesus, quando ele está falando, quando ele ilustrou o seu ensino utilizando-se de costumes orientais, é porque Jesus usou, não é, métodos e formas usadas na prática do casamento, que culturalmente virou uma tradição em todas essas centenas de anos. Não é? Jesus ele falou de ingredientes, de fatos, de coisas que os convidados ele teria que ter ou obter para poder estar e participar destas festividades. Então, Jesus, quando ele trouxe, não é, o seu ensinamento, ele não falou no seu ensinamento das cerimônias religiosas, não. Jesus, no seu ensino, ele fala sobre a celebração festiva no casamento. Então, na celebração festiva,
do casamento, que nós vamos ver aqui, o que os convidados eles tinham que ter, o que os convidados teriam que levar, qual era o comportamento dos convidados de uma boda, deveria se comportar, qual era o seu comportamento, o que deveria acontecer caso o noivo ou a noiva tardasse em chegar, qual seria o procedimento. Vamos ver tudo isto aqui, não é? E espero que você nos acompanhe, ok? Então, de acordo com o costume, que virou uma tradição centenária, não é? A festa das bodas, a celebração, ela poderia durar, não é, muitos dias. Não é? Isto iria depender das possibilidades dos pais dos noivos. Não é? Se os pais dos noivos tivessem condição de manter uma festa por 7 dias, essa festa duraria 7 dias. Se os pais da noiva pudessem manter, não é, a festa daquela boda, proporcionar para os convidados mais de 3 dias ou 3 dias, eles proporcionariam a festa por 3 dias. E eu quero deixar para você uma referência, né? Tanto, não é, que os pais dos noivos tinham condições, né, possibilidades de arcar com tantos dias de festa, né, 7 dias e 3 dias. E as referências bíblicas para você poder ler, não é, para entender o texto. Juízes, capítulo de número 14, versículo 12 e também versículo de número 17. Juízes, capítulo 12, não é, versículo 14, capítulo 14, retificando, capítulo 14, versículo 12 e o 17. E também o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 e 2. São estes textos que irão corroborar com o assunto, não é, aonde os pais dos noivos têm a possibilidade de arcar com 7 dias, que foi o casamento de Sansão com Dalila, e com 3 dias, que foi justamente a festa ao qual Jesus, não é, seus discípulos e sua mãe haviam sido convidados, não é, para estar, não é, na festa das bodas em Caná da Galileia. Pois bem, quando a festa ela entrava para a noite, não é? Então, no festejo noturno, os convidados eles deveriam ter algo para poder entrar na festa, como eu havia dito posteriormente, não é? O convidado, quando ele era convidado para uma boda, ele não poderia entrar de toda a forma, de todo jeito. Não podia. Não é como o Ocidente aqui nós, que a gente vai com qualquer vestimenta, não é? Somente, não é, obrigatório quando pedem, não é? Quando é padrinho e quando os noivos dizem qual é o uniforme em que o padrinho ele tem que estar, terno, gravata de tal cor, não é? E assim sucessivamente, não é? Mas no Oriente o parâmetro é outro, o costume, não é, é outro. Então, os convidados, quando eram convidados a participarem da boda, não é, do casamento daquele casal, eles tinham que ter, não é, em especial, vestimenta específica e outros utensílios que eles deveriam ter, que eram importantes. Eles não poderiam deixar de ter ou de levar estes utensílios de suma importância para este período festivo. Então, eu quero deixar como referência para você, não é, o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 1 por diante, que quando se enviava um convite para alguém, aquela pessoa quando ia para aquela boda,
ele tinha um traje nupcial para poder, não é, estar ali. Era costume, era uma tradição e tinha que observar a tradição. Tinha que observar aquele costume. Então o convidado, ele tinha que ter aquele traje nupcial. Então, quando você observa, né, esta parábola, você vai ver que esta parábola, né, ela utiliza-se de um evento comum na vida natural. E qual é? O casamento, né, que é oferecido pelo rei, o rei, e a boda é do seu filho. Mas, porém, a noiva, ela fica no anonimato. Ela é anônima. Não é? A gente não vê, não é, o nome da noiva. Mas você vê, não é, no evento, o rei, que ele proporciona uma boda para o seu filho no seu casamento, ao qual a noiva, ela é anônima. E veja que os convidados aos quais o rei ele convida, não é, são pessoas da alta sociedade, são fazendeiros, são pessoas de posse, pessoas de bens. E no momento em que o rei ele pede para os seus servos chamá-los, né, para atender o convite, eles começam a arrumar desculpas para não estar ou não participar daquele evento, ao qual o rei se indigna, não é? Totalmente. Então, aí é onde a gente vê, não é, o rei pedindo para que os seus servos tragam, não é, as gente de menor prestígio para poder participar daquele evento proporcionado para o seu filho. E a gente viu aqui, não é, que o evento proporcionado, não é, pelo rei, que é o evento comum da vida natural, que é o casamento, ao qual esse casamento ele acentua ou esclarece uma importante verdade espiritual. Qual é a verdade espiritual? É que o rei é Deus, o filho é Jesus e a noiva é a igreja. E na narrativa do capítulo de número 20, capítulo 20, versículo 11 e 12, você vai ver, você vai ler, né, que quando a boda, não é, se enche, que os convidados chegam, não da nata, da alta sociedade, mas povos de poucos prestígios, que não faz parte da alta sociedade, mas da baixa sociedade. Não é? Quando encheu e que o rei viu e se alegrou, ele começou a passear, mas encontrou ali um cidadão que não trajava veste nupcial. Então, a vestimenta é uma importante, né, para estar naquela ocasião da boda. Então, este é um fato que tem que acontecer, que tem que ocorrer na vida da pessoa. A pessoa convidada, ela tinha que ter, não é, a vestimenta específica para poder entrar neste evento da boda. Sem contar que os convidados também, eles tinham que levar outros ingredientes, como aqui falamos. Eles tinham que levar lâmpadas acesas, como o festejo era noturno. E naquela época do primeiro século do cristianismo, não havia iluminação, não é, energia elétrica, não havia iluminação pública. Então, os convidados, eles teriam que levar as suas lâmpadas, não é, acesa, para quê? Para iluminar, para clarear o ambiente. E também ele tinha que levar outros ingredientes, como vasilhas e azeite. Mas a vasilha, ela não iria vazia. A vasilha iria cheia de azeite, para que no momento em que as lâmpadas começassem a se apagar, não é? Aquele convidado colocava mais azeite, que é o combustível, não é? Para que a luminosidade voltasse, né, sobre aquela lâmpada e começasse a clarear também o ambiente que o convidado ele estava. Então, na história
contada por Cristo, a gente observa que o convidado, o noivo, retificando, o noivo, ele atrasou, diferente do Ocidente, que quem atrasa é a noiva, e muito, não é? Mas no Oriente, na história contada por Cristo, neste evento da parábola, quem se atrasa é o noivo. Por quê? Porque este evento comum, natural da vida, ele acentua uma verdade espiritual. É onde Cristo, não é, que é o noivo da igreja, não é, que é a sua noiva, e ele tardou, ele não veio, não é, na hora marcada para o casamento. Nós não vamos entrar em detalhes bíblicos, porque não é o intuito desta aula. Então, ele atrasou. Então, os convidados, não é, deviam estar plenamente preparados para isso. Por quê? Porque no convite dizia que a boda oferecida era para tantos dias. Então, o que ocorre? Os convidados teriam que levar combustível, azeite, o suficiente para aquele período de dias, para que a sua lâmpada não se apagasse. E na espiritualidade, no mundo espiritual, não é? O azeite não se vende. Não é? A gente vê lá na frente, quando vem o noivo, não é? Que se proclama, não é? E a noiva, as noivas se levantam e aquelas virgens imprudentes observam que as suas lâmpadas estavam a se apagar, e foram as prudentes, porque as prudentes levaram azeite o suficiente. Então elas foram, e as prudentes disseram que não falte, e não seja caso que não falte a nós e a vós, mas e diante aos que vendem e comprai-o, não é? Então você deve tomar cuidado, né, com a sua vida espiritual, não é? Esse não é o objetivo da nossa aula, né? Então, os convidados tinham que ter esses ingredientes necessários, esses utensílios: lâmpada, vasilha com azeite, para este período festivo, não é, ao qual eles estavam a participar. Porque se faltasse, não era dado por outra pessoa para que a sua lâmpada pudesse estar. Então, pois bem, quem são as 10 virgens? Você sabe quem é estas 10 virgens? Quem são? Será 10 igrejas? Não é? Serão 10 pretendentes? Não sei, mas também não é. Não é? 10 virgens? 10 pretendentes? Não é. Não é? Apesar que há muitas, não é, algumas igrejas, não é, que pensam que a noiva só é ela, né? Mas não é. Então, as 10 virgens, elas não são, irmãos, 10 pretendentes do esposo, não. As 10 virgens, elas também não são, não é, 10 igrejas que competem pelo noivo, pelo esposo. Também não. Como eu falei, apesar que tem igrejas, não é, convenções, que acham que ela é a igreja de Cristo, ela é a noiva, mas não é. Se ensina assim, está entrando em contradição bíblica, está ensinando heresia à sua membresia, porque a igreja, não é, as 10 virgens não é uma só denominação, não é? A igreja não é uma só denominação. A igreja não é 10 pretendentes que competem pelo mesmo esposo. As 10 virgens, meus irmãos, são, na verdade, os crentes individualmente que compõem o corpo da igreja, que é a esposa do Cordeiro. Eu vou repetir. As 10 virgens são, não é, os crentes individualmente que compõem o corpo da igreja, que é a esposa do Cordeiro, a esposa de Cristo. Então, você sabe, porque 10,
o número 10? Por que 10 noivas? Por que 10 virgens? Qual é o significado desta palavra 10? Eu vou dizer aqui a vocês o significado, porque Cristo, ele dá o número exato, não dá uma fração, porque 10 não é uma fração, 10 é um número inteiro, é um número exato. Então, o número 10, meus irmãos, ele não tem nenhum significado doutrinário, não tem nenhum significado doutrinário, nem tão pouco doutrinário, não. Mas o número 10, ele tem um sentido de inteireza, porque é um número inteiro, como eu falei aqui para vocês, não é uma fração. A igreja de Cristo não é uma fração. A igreja de Cristo, ela é um corpo espiritual. Amém? Você está me entendendo? Ok? Então, o número 10, ele não tem... Se alguém disser que o número 10 tem um significado dogmático e doutrinário, ele erra feio. Está ensinando de forma errada. Porque Cristo, ele não diz que a igreja são 10 pretendentes, não. Ele não diz para os discípulos que são 10 igrejas que competem pelo mesmo esposo. Também não. Mas a igreja são os crentes individualmente que compõem o corpo. O corpo é formado de só uma orelha, irmão. Ok? O corpo é formado de um olho, é um triclope. O corpo é formado de um só membro, um rins. Não. O corpo, ele é formado de vários membros. E estes membros que formam um corpo, Cristo, ele é a cabeça. Ok? Então, quem ensina que o número 10 tem um significado doutrinário e dogmático, está errando, está ensinando heresia, está entrando em contradição. Porque o número 10, ele só tem, meus irmãos, um sentido de inteireza. Por que um sentido de inteireza? Porque Cristo, ele via a igreja como um todo, não é? Cristo, ele via a igreja como um corpo espiritual, invisível na terra. Então, a igreja aqui do nosso território nacional, todas as igrejas pentecostais que levam a sério a palavra de Deus, Cristo vê, não é, de uma forma invisível, um órgão do corpo. Como também tem igreja na Argentina, na República da Argentina, na República do Peru, no Uruguai, no Paraguai, no México, não é? Existe nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, não é? Também na Suécia, em todos os países. Então, a igreja, ela é um corpo invisível. Então, Cristo, ele vê o número 10 como um sentido de inteireza, de um corpo individual, um corpo espiritual, um corpo invisível. É isto que Cristo vê. Ok? Então, o número 10, ele não tem nenhum significado dogmático nem doutrinário. Mas o número 10, ele tem um sentido de inteireza. Por quê? Porque Cristo via a igreja visível em toda a terra. E você pode, eu vou deixar a referência para você, a referência bíblica. Você pode ler primeiro a carta de Paulo